Você quer potencializar o uso dos seus indicadores, mas sem esquecer da análise técnica? Então, nesse vídeo eu vou explicar uma forma simples de como você pode fazer isso. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos apresentar aqui uma tela muito importante para você acompanhar, isso aqui em operar no gráfico de Renko, tá? Porém, fazendo as análises nos gráficos de minutos, como que você pode potencializar o uso dos seus indicadores, já que os indicadores têm uma funcionalidade muito boa no gráfico de Renko, tá? E você não deixar de fazer análises, marcações, projeções, retrações, para que você consiga trabalhar em conjunto parte dessa análise técnica, operando também em Renko com maior produtividade, maior assertividade, beleza? Então é isso que nós vamos apresentar nesse vídeo. Então, se você obviamente já gostou aí do que nós vamos falar, eu só peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedo no like, rapaziada? Esse dedo no like é muito importante. E moçada, outra coisa que é muito importante, comenta os vídeos. Se tá gostando, se não tá comentando nada, coloca lá uma vírgula, qualquer coisa que você comentar vai fazer o engajamento nosso melhorar aqui e o nosso canal ficar cada vez mais visível para o YouTube. Então, se você quer arrumar um jeito de ajudar, o jeito é esse. Beleza, galera? Então, só lembrando que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera para esse QR Code que está aparecendo no canto da tela. Ou, se preferir, vá no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você já é aí um cliente Genial, tá? Então, basta você entrar lá na sua Genial lá e o código do nosso assessor que nos atende lá é o GTF49. Então, se você quiser ser atendido pela mesma rapaziada que atende aqui a Google Trader, basta pedir a mudança de assessor. Verifique com eles também aí os benefícios que você pode ter também, tá? E o que eles vão recomendar para você, tá? É muito importante fazer o contato com eles. Combinado? Então, bora pro vídeo. Bom, moçada, então tá aqui, ó, preparei essa tela aqui, como vocês podem ver, é uma tela que eu coloquei aqui como uma tela de operação e uma tela onde eu vou trabalhar os meus estudos. E nela eu coloquei aqui para dar exemplo para vocês, uma parte, não tá todo ele aqui, ele ainda tem mais coisas, por incrível que pareça, tem muito mais coisas ainda, mas eu coloquei parte aqui do método Megapontos só para servir de exemplo para vocês o que já daria para fazer com isso aqui na tela, tá? Então aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos e aqui eu tenho um gráfico de 15R, Então a primeira coisa que a gente vai saber, mas por que o 15R, que você colocou aqui e não um outro Renko? Primeiro, porque nós fomos lá no nosso site e baixamos um indicador chamado frequência de mercado, tá? E aí esse frequência de mercado, ele tem uma função, tá? Ele vem aqui com a frequência do mercado. A frequência do mercado hoje está em 168, tá? Eu uso essa frequência para muitas coisas, para colocar uma média que eu gosto muito, que é a VWMA. Então, o que estiver aparecendo aqui, eu coloco de número de períodos nessa média, tá? Eu coloco a VWMA, que é um indicador, eu venho aqui, ó, inserir indicador, VWMA, e aí ela pergunta aqui para mim, ó, inserir quantos períodos eu coloco. Eu sempre coloco o número de períodos que essa frequência me manda, tá? Então eu coloco aqui, ó, 168, tá? E dou OK. E essa média, o que ele faz? Ela meio que imita uma continuidade da VWAP, porque a VWAP ela não nasce todo dia, a VWAP diária. A VWAP começou aqui, ó, a VWAP de hoje, mas a de ontem terminou por aqui, quer ver? Ó? Se eu pegar aqui e colocar uma VWAP, inserir indicador e colocar aqui uma VWAP diária, tá? Ó, tá ela aqui, e colocar na tela, o que vai acontecer? Você vai perceber aqui, ó, ela dá como se fosse uma continuidade na VWAP do dia anterior. Olha que coisa linda isso aqui. Então eu uso isso, que é a frequência do mercado. Só que além dessa funcionalidade, essa frequência de mercado, que tem outras também, essa frequência de mercado, ela também tem nesse indicador uma coisa muito bacana, que é você clicar aqui, ó, 2 vezes nele, e você pode saber também qual é o Renko ideal para usar, Você vem aqui no gráfico de minutos, no gráfico de 5 minutos, ou de 2, ou de... O gráfico que você gosta de operar em 5 minutos aqui, você vai colocar ele, e aí você vai ver assim, qual é o Renko que você vai usar naquele dia, baseado nessa frequência, tá? Quando você der aqui, ó, aplicar e der OK, ele vai apresentar o númerozinho do lado dele, ó, e ele colocou aqui o número 15, que significa 15R, tá? Então, por isso que eu estou mostrando esse exemplo para vocês aqui, operando no gráfico de 5 minutos
e no 15R, que é o gráfico, né, o renco do dia. Beleza, galera? Show de bola? Então deixa eu tirar essa VWAP daqui, foi só para mostrar aqui para vocês um primeiro exemplo, tá? Depois vamos montar a tela. Então, por exemplo, para você montar uma tela igual essa, tá? Aqui você tem o seu gráfico normal, você vai criar um outro gráfico. Você vem aqui, ó, em gráfico, tá? E abre outro gráfico, coloca esse gráfico aqui aonde você quiser. Eu criei uma aba aqui, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, uma aba chamada YouTube, ó. É chamado YouTube nessa aba e é chamado YouTube nessa aba aqui também. Criei essa aba para fazer aqui essa aulinha para vocês, aqui esse vídeo para vocês. E aí a única diferença que eu fiz foi a seguinte: depois que eu abri duas aqui, eu coloquei elas aqui na tela, fixas, né? Tentando aqui buscar o meio da tela para dividir os dois gráficos. E depois a única diferença é que tá vendo que esse númerozinho 1 aqui, ó, tá aparecendo no canto dessa tela. Eu vim aqui, ó, nesses 3 pontinhos, abri e aqui eu escolhi o grupo 1, tá? Beleza? Escolhi o grupo 1 nele aqui. E nesse outro eu deixei ele sem grupo. Por quê? Porque aí eu posso trabalhar com a mesma aba, com tudo direitinho, onde todos os indicadores e estudos que eu fizerem aqui, eles vão para o outro lado, tá? Porém, um eu posso trabalhar no gráfico de minutos e o outro eu posso trabalhar no gráfico de renco, tá? Então, essa é a diferença. Se eu mexer em muita coisa aqui, eu vou mexer somente no meu aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, e reposicionar isso aqui, mexer com um pouquinho e tal, trazer, eu vou mexer só nesse, tá? Então eu não vou mexer no outro gráfico que está lá. Mas se eu pegar aqui e fizer, por exemplo, um estudo de Fibonacci, tá? O que vai acontecer? Do mesmo jeito que está aqui, vai aparecer no meu gráfico de renco, né? O que vai facilitar a minha vida para eu utilizar esses estudos que eu estou fazendo aqui no gráfico de minutos, passar esses estudos aqui para o gráfico de renco. Beleza, galera? Vocês vão ver que parece que não, mas ajuda demais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: olha, por mais que eu, por exemplo, eu só opero gráfico de minutos, mas eu nunca deixo de ver o renco. Eu faço exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A minha tela não é exatamente essa, tá? Eu quis esboçar aqui para vocês uma tela um pouco maior, tá? Mas eu opero, né? A minha boleta fica no gráfico de minutos, tudo no gráfico de minutos. E as minhas outras telas que eu tenho aqui, eu coloco algumas delas, uma delas eu coloco um pedacinho lá com o meu renco do dia, para eu ir observando também como que esses indicadores aqui, que é o meu operacional, que é o método megapontos, como que eles estão se comportando no renco. Porque eles potencializam, e muito, galera, potencializa demais a funcionalidade deles, mas ele acaba sendo mais rápido em algumas funções, né? Então, assim, o renco tem uma característica de mandar você comprar, mandar você vender, mandar você comprar, mandar você vender, enquanto no gráfico de minutos você pode ser um pouco mais cauteloso, tá? E eu realmente hoje, né, até a instrução do nosso parceiro, que é o Kowalski, tá? Ele sempre falou assim: olha, opera de um lado só. Tenta operar o máximo possível de um lado só. É lógico que você vai poder ter dias que vai virar, igual hoje. Hoje foi um dia que virou, né? Mas aí tem um momento certo de você virar a mão, tá? Não é a qualquer momento. Tem um momento certo de você virar a mão. Então você estava comprado o dia inteiro, depois você pode vir a ficar vendido. Mas o mercado tem que dizer isso para você. E não você ficar assim: ah, eu acho que vai comer, ah, eu acho que vai ter compra, ah, eu acho que vai ter venda, ah, eu acho que vai ter compra. É desse jeito que é a melhor forma do planeta Terra para você sair no prejuízo no final de cada dia. Beleza? Então vamos lá. Pegando por aqui, ó, vamos pegar mais ou menos tempo a tempo aqui, né? O mercado abriu, né? Pra você ter ideia que o mercado abriu. Vocês reparam que enquanto no renco essa imagem do mercado aberto, né? Porque o renco ele não tem fim, né? Então o renco ele não tem fim. Como ele não tem fim, ele acaba esticando, né? Porque ele lê aqui os nossos indicadores e tudo mais, vai ler que isso aqui não é um gap, é como se o mercado tivesse subido isso tudo. Isso aqui, ó, aí tem o nosso indicador aqui, que é o MMP2, ele já mostra, né, o mercado lá super esticado, e de cara, se você pegar aqui, ó, o meu xizinho, você já vai perceber que de cara aqui, ó, ele meio que falou assim: ó, o mercado está cansado e pode ser que ele desça. Mas olha o que o mercado acontece com ele, ele acaba subindo mais um pouco ainda. Ou seja, aqui poderia me confundir um pouco pelo fato do renco ser um pouco mais rápido, né? Então eu potencializo isso, mas eu também percebo que essa continuidade do gap aqui também pode deixar uns pontos no renco aqui, pelo menos no início do mercado, onde o minutos fique muito mais
confiáveis, né? Nós não pegamos essa compra hoje, por exemplo, na nossa sala ao vivo, tá bom? Um gap muito grande, um mercado muito esticado assim, ó. Esse indicador não me deixa comprar. Ele vira e fala para mim, olha, tá caro demais para você comprar. A partir do momento que ele passa dessa base vermelha, ele já mostra que ou o preço tá caro para comprar, ou que ele tá caro ou ele tá barato demais para vender, tá? Porque ele só muda de cor, ou para verde ou para vermelho. Os dois chegam lá em cima, tanto numa grande queda quanto numa grande alta, beleza? Então é isso a primeira coisa que a gente tem que analisar. A outra coisa interessante, se a gente pegar aqui por indicadores também, né, que a gente tem o GTW aqui e o gatilho certo, são outros dois indicadores. Esses dois, no caso, eles estão até na loja do Profit, vendem sozinho também as assinaturas dos dois, tá? Então tudo que eu falo aqui, galera, vocês conseguem no nosso site de links, que é o gurgeltrader.com.br, beleza? Então como é que funciona isso aqui? O GTW, ele, enquanto você tem histograma, tá? Ele está dizendo para você que tem vendedor na área, tá? E aí, quando tem uma ausência de histograma no gatilho certo, também está dizendo que tem vendedor na área, ou seja, ausência de comprador. Eles trabalham numa função meio que inversamente proporcional, né? Enquanto um histograma é mais venda, o outro histograma é mais compra. Enquanto o outro falta de histograma é mais compra, esse aqui, histograma, é que é compra, tá? Então é assim que os dois vão trabalhar. Agora, reparem que a partir do momento que esse gap aqui, né, para de ser uma grande surpresa aqui na movimentação do Renko, como que o Renko começa a dar sinais maiores, ó? Veja, esse movimento comprador aqui, ó. Então, esse movimento comprador aqui, ó, você olhando, o mercado está dando continuidade na subida, o Renko poderia virar para você uma confirmação que, cara, pelo menos um scalpzinho ali eu vou poder fazer, tá? Então, dá para eu dar uma continuidade aqui, ó. O mercado começou aqui a subir também, então daria para você fazer pelo menos uma proposta um pouco menor, porque você sabe que o preço está caro, mas pelo menos, né, aquele cara para fazer um scalp e tal, se o cara quiser arriscar nisso, não é o que eu faço, tá, galera? Estou só dizendo que se o cara quiser arriscar, ele pelo menos, o indicador potencializa isso aqui no Renko. Se você pegar, no caso aqui dos candles, ó, nem tanto assim, tá? Ele mostra aqui, ele mostra que tem um vácuo aqui, ele mostra que o gatilho certo está todo aqui na alta, mas ele não vai te dar muito aquele gatilho que no Renko dá, que é o seguinte, ó, a média chegou aí lá embaixo, mas ela já voltou de novo. Então isso aqui, ó, é muito mais gatilho. Vou colocar aqui para vocês, ó, o nosso point fix, tá? Eu quero dizer o seguinte, que esse ponto aqui, ó, vou dar um print na tela para vocês verem, ó. Esse ponto aqui, ó, ele fica muito mais gatilho quando ele bate aqui em 50%, não vence e depois retorna tendo aqui um vácuo, ou seja, falta de vendedores, o que me mostram aqui uma ação de compra. Olha como é que ele antecipa, ó. Ele antecipa aqui e aí ele pega todo o movimento e aqui volta a ter vendedores abaixo da média, tá vendo? Se eu puxar um pouco mais a linha, olha o movimento todo lá do gatilho certo. Então eu potencializei todo esse meu movimento de compra. Se eu pegar e fizer a mesma coisa aqui no índice, nos 5 minutos, você já não vai ver, ah, beleza, tem aqui uma grande potência aqui de compra e tal, mas aqui a média está meio indo, voltando e tal, ela deu sinal muito mais aqui, ó, quando ela rompeu no dia anterior para a parte superior do que no próprio dia, tá? Então eu acredito que fica muito mais potencializado você olhar isso aqui no Renko, tá? Então, assim você terá vários exemplos, né, para que os indicadores funcionem de forma melhor, tá? Então é meio que uma confirmação de um movimento que você pode estar vendo nos 5 minutos, você dá uma olhada ali, aí o indicador no Renko trabalhando bem mais rápido, ele acaba te ajudando também a você potencializar o uso desses indicadores, beleza? Esse é um dos pontos que são fundamentais. Somado a isso, você vai ter aqui a parte de estudos, muito melhor na parte aqui dos nossos 5 minutos do que em qualquer gráfico de Renko, tá? Então, por exemplo, olha, a partir do momento que ele chega num topo aqui, ó, então vamos de novo dar aqui, ó, o nosso print. Encontrei um topo aqui em cima, tá? Aqui dá para você ver o topo? Dá para você ver o topo, mas o topo que é colocado, olha só, ainda mais esse aqui, ó, foi o pavio uma vez, voltou, foi de novo, não chegou aí lá, voltou, depois o outro bate no mesmo ponto e volta. Aí, no caso aqui, a minha coloração, que é a do método Megapontos, me manda aqui um candle sinal,
tá? Nesse candle sinal, eu posso fazer muita coisa. Eu posso projetar aqui uma FIBO, eu posso projetar aqui um risco-ganho, eu posso projetar um monte de coisa que o Renko não me daria oportunidade para fazer isso. Então, por exemplo, posso colocar um risco-ganho nele? Posso. Ó. Eu tenho um Vzinho de fractal aqui mandando eu vender. Esses fractais já não são tão eficientes aqui no nosso Renko, ele dá muito sinal falso. Tá? Mas no nosso gráfico de minutos ele potencializa. Normalmente que tem um fractal desse, provavelmente esse candle aqui, ó, seja o candle que você deve fazer uma projeção dele, ó. Então eu pego isso aqui, faço isso aqui, ó, e eu tenho uma projeção aonde ele pegou aqui primeiro a minha parcial, tá? E depois ele subiu um pouco e tal, e depois veio na minha final. Se eu quisesse deixar uma operação rodando o tempo inteiro, ou seja, no caso do risco-ganho, o meu stop está sempre aqui em cima, o meu start aqui embaixo. Isso aqui, ó, é o tamanho do seu stop, a quantidade de pontos que seria o seu stop, né? Parcial e final. Você vê que ele não foi lá. A partir do momento que ele voltou aqui, muita gente sairia e tal. Beleza, eu estou dando aqui uma explicação geral para você ter uma noção como é que a proporção de Fibonacci pode ajudar numa saída. Se você prefere, você pode fazer, ao invés de ser um risco-ganho, como uma projeção de Fibonacci. Pega esse mesmo candle aqui que deu o fractal, projeta Fibonacci e você vai ver aqui, ó, que na região de 141,4, que é uma região de alta retração e que muitas vezes acontecem até mesmo reversões do movimento, ele bateu em 141,4 e corrigiu. Tá? Então é muito legal isso aqui, ó. E você percebe que na hora que vai para o Renko, ó, você vai ver isso aqui também com muita nitidez e vai te ajudar também na tomada de decisão, tá? Então, galera, isso aqui, ó, olha que coisa linda aqui no Renko. Vou aumentar até um pouquinho, ó. Olha só, ele vai lá, o candle bate aqui, o Renko bate na região de 61,8, que todo mundo sabe que é uma região de retração, tá? Quem estuda um pouquinho de Fibonacci vai saber isso, né? 61,8 é um número chave, que é uma região de retração, e 141,4 a gente utiliza também porque é como se fosse ele dobrado, tá? É como se fosse ele invertido, e muitas vezes ele também faz uma retração, e a retração do 141,4 ela é muito mais potencializada que a do 61,8, é por isso que a gente utiliza ele aqui, ó. Então olha o que acontece, ele primeiro vai em 61,8, faz uma pequena correção para depois descer. Aonde que normalmente funciona essa correção? Ela vai entre 38,2 e 23,6 que está aqui, ó. Então tá todas as coisas aqui, eu sempre passo para vocês o que você deve colocar e vou deixar até aqui, ó, na descrição do vídeo e deixar também aqui no primeiro comentário todos os níveis de Fibonacci que eu utilizo, tá? Então é desse jeito que eu trabalho e aí eu vou passar isso aqui para vocês, beleza, galera? Então olha só que top. Outra coisa também que fica legal é se você não tem essa coloração, você não tem esse fractal e tal, é aquele jeito que a gente tem de poder fazer as nossas marcações, né? Eu estou ensinando várias coisas aqui para vocês, como barreira dos 15, algumas estratégias interessantes que a gente utiliza, né? Mas você já deve ter visto muitas vezes a galera traçar Fibonacci do jeito que eu vou colocar aqui, por exemplo. Olha só, eu tive uma abertura do mercado, tive um topo, e aí, a partir do momento que eu tenho um topo, o que eu faço? Eu pego a minha projeção de Fibonacci, tá? Aí eu vou aqui, ó, do topo que eu criei para baixo e depois eu levo ele novamente para esse topo para eu projetar esse mercado. E aí você vai ver coisas um pouco diferentes aqui, mas que vão acabar dando na mesma coisa aqui, vão dar outras informações ainda maiores. Olha que legal. Isso aqui, ó, eu estou vendo que o mercado estava embaixo. Mesma coisa, 61,8, um momento que o mercado deu uma pequena corrigida aqui, tá? Depois ele desceu, foi até onde? 100%. O que é 100%? É o range, galera. 100% é o range do movimento. Então ele vai lá até 100% do range desse movimento todo que ele fez. Pegou 100%, corrigiu, tá? Corrigiu, depois voltou, caiu e foi até onde? Região de 141,4. E o que aconteceu na região de 141,4? Ele bateu, não venceu, o que acontece? Inverteu o mercado, tá bom? Então é dessa forma que funciona. Aí você vem aqui no Renko, olha que coisa linda, bate também tudo certinho, mas é um estudo que ficaria um pouco mais difícil de você fazer ele pelo Renko. E já aqui no nosso Minutos, fica um pouco mais fácil de você conseguir fazer essas marcações com mais precisão. Beleza, se você não quer isso aqui, não, ó, eu tenho essa marcação, mas eu posso ter outras. Eu posso pegar, por exemplo,
da barreira dos 15. O que é a barreira dos 15, Alberto? É a máxima e a mínima que são criadas dentro desses primeiros 15 minutos. Então, de cara, a gente tem uma marcação da barreira dos 15, que eu uso aqui o meu preço Fibonacci, ó, e faço isso. Marco os 15 minutos, ó, 5, 10, 15. Repare, olha como é que o mercado ficou dentro aqui, olha quantas oportunidades ele não te deu aqui, ó, rompimento da barreira dos 15, ele veio e renovou o fundo, bateu, não renovou o fundo, veio e somou no topo lá de novo. Ou seja, você poderia ter uma, duas operações aqui bem interessantes, né, só de ter marcado aqui a barreira dos 15. Depois ele vence, né? A gente sempre fala para vocês que se o mercado tiver uma tendência, você poderia projetar o que é essa tendência baseado na barreira dos 15. E aonde que ele bate? Em 61,8 e depois inverte, tá? Então você percebe que esses cálculos, eles batem o tempo inteiro. O que você tem que ter na cabeça é que esses números são muito importantes. E 61,8, tá? E 141,4 são regiões de retração. Ela pode ser uma retração pequena, como ela pode ser uma inversão de movimentos, dependendo do ponto. Então, assim, ó, dependendo do meu ponto de vista, da análise do mercado aqui, eu consegui perceber que, se eu pegar a barreira dos 15, 61,8 foi meu número-chave para ele inverter. Se eu pegar a projeção baseado no que o Renko andou até ele criar o meu primeiro topo, que foi aquela outra projeção que eu fiz, ele vai pegar e vai me mostrar que 141,4 foi o ponto onde o meu mercado, meu preço inverteu, tá? Então isso, galera, quando você transcreve isso, você consegue operar no Renko sabendo também aonde você está, igual no minutos. Aí você potencializa o seu Renko, porque você vai ter melhores indicadores funcionando, porque os indicadores eles dão sinais mais rápidos, como eu disse para você, e além disso você vai estar sabendo aonde você está. Então isso facilita e muito o jogo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, região de 141,4 no Renko, ele bateu aqui, olha só, ele bateu aqui, não conseguiu vencer 61,8 e logo depois ele rompe a média. Meu amigo, você vai comprar e vai embora com ele, né? E aí nós estamos falando de uma senhora compra que ele deu aqui, porque ele está numa região boa para ele fazer isso, tá? Se a gente estivesse usando a nossa outra marcação, né, que é pegando do fundo ao topo, a gente ia usar, né, ó, peguei do fundo aqui, peguei do topo aqui, fui até o fundo e depois elevei ele aqui até o topo novamente, a gente ia pegar ela lá em 141,4, bateu em 141,4, inverteu e aí ele foi até o topo novamente. Ou seja, galera, ajuda e ajuda demais. E olha como que os indicadores trabalharam aqui, ó. Ele vinha descendo, simplesmente ele acaba com a descida aqui, o preço já esconde, dizendo que o movimento, né, veio abaixo de 10% aqui, então a gente sabe que o movimento foi prejudicado aqui de venda. Aqui a gente já começa com a nossa média, zerando totalmente aqui os nossos histogramas, mostrando um vácuo aqui, ó, nos nossos histogramas, que isso aqui é força compradora, e a força compradora automaticamente já aparece aqui no meu gatilho certo. Ou seja, eu somo todos esses potenciais para eu ter uma grande compra aqui, e além disso eu sei onde eu estou operando, porque eu fiz uma marcação de Fibonacci que me mostra que aquele ali é um ponto de reversão. Beleza, galera? Era isso que eu queria passar para vocês, que você tendo o operacional certo, sabendo fazer marcações e usando aí o tipo de gráfico que você opera, você consegue sim potencializar o uso aí do Renko e deixar o Renko muito mais efetivo do que o Renko que você já opera hoje, tá? Mas o Minutos é fundamental você saber pelo menos uma coisinha ou outra, tá? Aprende um pouquinho de Minutos que o seu Renko vai ficar ainda melhor. Beleza, galera? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedaço no like, deixa um comentário pra gente aí. Gostei, não gostei, achei bom, achei ruim, barará. Eu vou tentar responder todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.